Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez no nosso canal Didi com Plantas. E hoje eu venho aqui trazer para vocês, uma boa notícia, pessoal, em relação às mudinhas aqui, ó. Se você tá com uma mudinha de rosa do deserto e nessa época do ano, essa época de mais frio, ela tá com essa característica aqui secando as folhas, ó, igual essa aqui secou todas, ó. Você possivelmente está aí preocupado, mas eu de antemão já venho falar para você não se preocupar muito, porque isso é devido à época do ano mesmo, como tá muito frio nessa época do ano, de repente aí a temperatura cai bastante e acontece esse tipo de problema aqui, ó. Mas o que você tem que verificar é o caudex das mudinhas, ó. Se ele estiver firme, você não precisa se preocupar, que vai começar uma nova brotação aí. Foi só uma queima decorrente do frio mesmo, igual aqui, ó. Queimou, mas já está começando a nova brotação e ela vai recuperar. Passando o frio aí, ela começa a desenvolver, as folhas novas. As folhas agora vão vir mais resistentes a baixa temperatura, porque possivelmente essas folhas que nasceram aí foi antes do período frio, Então elas não tinham resistência e quando chegou a frente fria, acontece esse tipo de problema aqui. É bem comum com as mudinhas elas secarem a folha aí e a gente fica preocupado, Quando não tem informação a gente fica preocupado. Olha isso aqui, ó. Quando você vê, meu planta tá morrendo. Aí às vezes você pode pensar que é excesso de adubo, eu tô adubando minha planta demais. E suspende, a adubação e retira a planta do substrato. Ah não, o substrato que tá inapropriado para minha planta e tá queimando as folhas. Eu já vi aí algumas pessoas falando também que é excesso de água. Eu tô regando demais minha planta. Excesso de água faz isso com a folha, mas geralmente é só na pontinha da folha, gente. Quando tá em excesso, a pontinha da folha começa a queimar. Quando queima todo assim, a primeira coisa, como eu falei para vocês, a primeira coisa que você vai verificar é o caudex, ó. Se tiver firme, igual essas mudinhas, é sinal que sua muda está saudável. Está saudável, é um bom sinal. Você já pode ficar feliz que ela vai fazer a mudança de folha para umas folhas mais resistentes a baixa temperatura, Isso também vai depender muito da espécie aí que você estiver cultivando. Essa aqui no caso é a obeso, É a mais comum. Tem variedades aí que não cai tanto a folha, igual aqui, ó, que é uma anaconda, uma somalense. Então e outras variedades aí que são mais resistentes a baixas temperaturas, a frio, igual arábico. Eu já tive experiência que as mudinhas não acontece esse tipo de problema. Eu percebi que elas têm mais resistência a baixa temperatura. Mas a obeso, a nossa rosa do deserto comum aí, acontece isso aqui, gente, ó. E nessa época tem muita gente me relatando isso aí. Manda mensagem pra mim, manda um vídeo: Lucas, minhas plantinhas estão morrendo, eu não sei o que fazer. Aí eu sempre peço foto, peço um vídeo para analisar, da melhor forma possível. E geralmente é isso que está acontecendo, pessoal, isso que está acontecendo. Atrasa um pouco o crescimento da nossa plantinha, mas a boa notícia é que a gente não precisa se preocupar, que ela vai sim recuperar e vai continuar o desenvolvimento, assim que passar esse período mais frio. E lembrando você que está assistindo o nosso vídeo aqui, pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre recebendo novos vídeos. Eu estou postando vídeos aqui dia sim, dia não, com várias dicas muito boas em relação ao cultivo de rosa do deserto, onde você pode estar aprendendo, e pode estar aprimorando aí o seu conhecimento sobre rosa do deserto. E principalmente você que está plantando, está germinando sementes aí, tem vários vídeos, diversos vídeos explicando aí a melhor forma, Não a forma correta, mas as melhores formas de estar germinando sua semente para você ter o melhor resultado aí no seu cultivo. Então, recado dado, vamos voltar aqui que eu vou falar mais um pouco com vocês a respeito dessa situação específica da época fria que está preocupando muito o cultivador de rosa do deserto aí, gente. Então, se você está passando por esse tipo de situação aqui, o que você deve fazer para estar evitando esse problema,
Se você tá se deparando com suas mudinhas começando a queimar, começando a secar as folhas, de início o que pode ser feito é você retirar do local que está, né? Colocar em um local mais quente, um local que pegue, dependendo aí se estiver chovendo na sua região, que pegue menos chuva, que pegue menos frio. Se for pouca quantidade, se for em bandeja, fica bem mais fácil de você fazer esse processo, né? Para estar evitando o máximo que ela seque as folhas, para não atrapalhar o desenvolvimento. A gente sabe tudo que atrapalha, né? Tudo que ela começa a queimar as folhas aí vai atrapalhar a vegetação delas e a gente perde tempo com isso e ela vai demorar mais para desenvolver e tá suscetível a ataque de pragas também, né? Quando acontece esse tipo de problema. Então a gente tem que tomar esse cuidado aí para evitar que ela seque todas as folhas igual essa aqui, né? Mas se acontecer também, como eu falei, não tem problema. Então a gente vai só aguardar agora, faz o mesmo processo, retira do local mais frio, né? Se tiver uma estufa, seria o ideal, gente. Nessa época do ano, a gente germinar a rosa do deserto em estufas ou mini estufas, né? Que eu sei que nem todo mundo tem acesso a estufas aí profissionais, né? Mas você pode fazer a mini estufa, tem vídeos aí mostrando como fazer mini estufas aí para cultivo de rosa do deserto, né? Muito simples você fazer esse tipo de processo para estar ajudando as suas plantinhas nessa época do ano aí, né? Superar essa fase aí de dificuldade. Tem como germinar? Tem, mas a gente tem que ter um maior cuidado nessa época, né? Porque o frio judia, castiga um pouco nossas plantinhas aí. E outra coisa que você tem que saber também, se suas mudinhas aí não estão com esse problema, que bom, né? Que bom que não estão com esse problema. Mas você vai observar que possivelmente ela parou o desenvolvimento, né? Ela está crescendo mais lento. Mesmo com toda a adubação que você fez, com a boa adubação que você fez, você percebeu aí que ela deu uma reduzida, não percebeu? Isso é normal, gente. Nessa época do ano, as mudinhas, como baixa temperatura, a incidência solar está menor. Isso tem variações aí de região para região. Tem regiões que é bem mais marcante nessa mudança de clima aí, tem outras que é de forma média, tem outras que é de forma mais suave, mas todas têm uma mudança e a planta vai sentir e ela vai se manifestar de alguma forma essas mudanças climáticas aí e de forma que ela vai reduzir o metabolismo dela aí e ela vai vegetar bem mais lento. Então não se preocupe, você pode continuar a sua adubação, né? Sempre com muito cuidado na adubação, como eu falo aqui, sempre para menos, né? Que não tem necessidade de tanta adubação. E você pode continuar a sua adubação, mas você tem que saber que a planta não vai responder muito nessa época. Ela só vai responder mais depois que o sol sair, a temperatura elevar, né? Nessa época mais fria, elas entram meio que dormência. As mudinhas também, gente. As mudinhas também. Então, a gente tem que entender isso aí. Não é que sua planta sua mudinha não tá gostando do substrato, ou você tá adubando de menos. Provavelmente não vai ser isso. Claro que cada caso é um caso, né? Mas provavelmente é decorrente dessa época mais fria. Mas só alguns meses aí, pessoal. Só alguns meses ela já volta a desenvolver e crescer bonitinha, saudável aí, para nossa alegria, né? Então eu achei legal fazer esse vídeo para estar explicando para vocês aí, porque tem o pessoal que está muito preocupado, né, em relação às mudinhas secando a folha igual aqui, gente, ó. Olha que triste isso aqui, pessoal. Atrasa muito o crescimento da nossa plantinha, olha. Fica seca mesmo, gente. Olha isso aqui, ó. A folha seca, parece sim um excesso de adubo, mas não é, ó. A planta, ó, saudável, firminha, gordinha, bonitinha. Olha aqui outra aqui, ó. Então é só decorrente do frio. Então você não se preocupe, não precisa ficar com medo, que ela vai recuperar, vai vir com as folhas novas, ó. Como é bom a gente tá informando, né? Aprendendo. Pessoal, nessa fase aqui também a gente suspende um pouco a rega, né? Toma mais cuidado com a rega.
e dê sempre preferência para regar suas mudinhas pela manhã. Quando for necessário a rega aí, em período que estiver chovendo mesmo, em regiões que tiver muita chuva, não há nem necessidade de rega, porque só a umidade que vai estar no ar, né? Como geralmente a gente planta as mudinhas em pouco substrato, só a umidade que vai estar no ar aí já vai ser o suficiente para elas estarem se hidratando. Então não tem nem necessidade de fazer a rega. Se você está em uma região mais quente, dá preferência da rega pela manhã, viu pessoal? Para que ela passe o dia todo hidratado e chegue à noite o substrato esteja seco, para que ela não pegue o frio da noite nas raízes, ocasionando assim um apodrecimento. Então o vídeo de hoje foi esse, bem mais rápido, né? Só para mostrar para vocês aí esse tipo de problema, que é bem comum nessa época, mas que não precisa se preocupar, que é questão de tempo mesmo para a gente voltar ao desenvolvimento e 100% das nossas plantinhas. Então, quem tiver dúvida, pessoal, pode entrar em contato comigo por esse número que está aqui embaixo. Tenho prazer em ajudar no que eu posso. Quem tiver interesse em compra de sementes, tenho sementes disponíveis, sementes de boa qualidade, sementes de cruzamento, resultado de cruzamentos triplos, dobrados, sempre tentando fazer cruzamentos legais para vocês terem sementes de qualidade. Só entrar em contato que eu envio para qualquer lugar do país. Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e valeu, gente!